Todos à mesa ficaram paralisados. O som de vidros de cristal, a estilhaçar-se no chão de mármore, ecoou pela silenciosa sala VIP do Gilded Lily. Lorenzo Moretti, o homem que possuía metade do horizonte de Milão, parecia prestes a destruir todo o restaurante. A sua mãe idosa chorava e agarrava o peito, enquanto o gerente aterrorizado gaguejava desculpas inúteis. Ninguém conseguia acalmá-la. Ninguém entendia o obscuro dialeto siciliano em que ela sussurrava freneticamente. Então, uma empregada de mesa que tinha sido despedida 10 segundos antes, deu um passo à frente. Ela não se ajoelhou para limpar os cacos de vidro. Em vez disso, olhou o bilionário nos olhos e disse a única coisa que mudaria a sua vida para sempre. A chuva implacável em Seattle batia contra as janelas escuras do Gilded Lily como um aviso. No interior, a atmosfera era sufocante e perfeita. Os aromas de óleo de trufas e bourbon vintage pairavam pesadamente no ar, mascarando o medo que emanava da equipa. Clara ajeitou o avental, os dedos a tremerem ligeiramente enquanto alisava o tecido sobre a cintura. Ela estava a trabalhar um turno duplo, com o estômago vazio, alimentada apenas por água morna da torneira e sua necessidade desesperada de pagar o aluguer. Naquela manhã, o seu senhorio, o Sr. Henderson, tinha colocado um aviso final de despejo debaixo da sua porta. 3 dias, dizia o aviso. Ela tinha 3 dias para conseguir $2.000, ou teria de dormir no seu velho Toyota Corolla enferrujado. Clara Ara parou de sonhar acordada e poliu os talheres da mesa 1. A voz estalou como um chicote. Gideon, o gerente de sala, pairava sobre ela. Ele usava fatos justos e uma colônia que cheirava a desespero e almíscar. Ele odiava a Clara Ara. Odiava-a porque ela era calada, porque não flertava com ele como as outras empregadas faziam e porque tinha uma dignidade tranquila. Ele não conseguia quebrá-la. Já os Polly, disse Clara Ara suavemente, mantendo os olhos baixos. Estão impecáveis. Verifique novamente, disse ele com desdém, inclinando-se para perto. Esta noite não é uma noite qualquer. A família Moretti vai vir. Sabes quem é Lorenzo Moretti? Claro que não sabes. És apenas uma desistente da faculdade servindo massas para pessoas que ganham mais em 1 hora do que tu ganhas em 1 ano. Clara engoliu o nó na garganta. Ela não era uma desistente. Ela havia colocado seu diploma em linguística em espera quando sua avó adoeceu. As contas médicas haviam drenado tudo dela. Suas economias, seu futuro e seus sonhos. Agora, com 24 anos, ela era invisível, servindo risoto para a elite. Vou verificar novamente, ela sussurrou. Ótimo, fique fora de vista, sussurrou Gideon. Designei Jessica para a mesa 1. Ela tem a aparência que o Sr. Moretti prefere. Fique na cozinha e atenda aos pedidos. Se eu te vir perto da sessão VIP, você está acabada. Entendeu? Clara assentiu. Jessica era bonita, loira e alegre. No entanto, também era notoriamente desajeitada e não sabia a diferença entre um Pinot Noir e um Merlot, mas Gideon não se importava com competência. Importava-se com a estética. Quando Clara Ara se retirou para as traseiras do restaurante, as pesadas portas de carvalho abriram-se. O ar na sala pareceu mudar e a temperatura baixou alguns graus. Lorenzo Moretti entrou. Ele era mais alto do que parecia nas revistas, com ombros largos, sob um fato feito à medida que custou mais do que Clara Ara ganhou em toda a sua vida. O seu cabelo escuro estava penteado para trás com precisão descuidada, e os seus olhos eram da cor de café expresso, escuros, intensos e indecifráveis. Ele não cumprimentou os funcionários que estavam alinhados para recebê-lo. Não olhou para a decoração. Parecia cansado. Ao seu lado, segurando o seu braço com uma mão frágil e trêmula, estava uma senhora idosa vestida com renda preta severa. Era a senhora Paola Moretti. Ela caminhava com uma bengala e o seu rosto estava marcado por uma profunda tristeza. Bem-vindo, Sr. Moretti. Senhora Moretti. Gideon curvou-se profundamente, a sua atitude untuosa praticamente a pingar no chão. Temos o recanto privado com vista para a baía preparado para si. Lorenzo acenou com a cabeça. Certifique-se de que é silencioso. A minha mãe está cansada. Claro, senhor. Por aqui. Clara observava das sombras da estação de serviço. Sentiu uma estranha pontada no peito ao olhar para a idosa. A senhora Paula parecia aterrorizada. Os seus olhos percorriam o restaurante opulento, não com admiração,
mas com confusão. Ela parecia um pássaro preso numa gaiola dourada. Água, Clara ouviu Lorenzo dizer quando se sentaram. E traga o menu, mas mantenha as luzes baixas. Gideon imediatamente estalou os dedos para Jessica. Vá! Jessica alisou o cabelo, desabotoou o botão superior da blusa e caminhou lentamente com o menu. Clara mordeu o lábio. Tinha um mau pressentimento. A velha senhora murmurava para si mesma, com as mãos apertando um lenço de seda. Clara voltou-se para a máquina de café, tentando ignorar a situação. Não era a sua mesa. Não era o seu problema, mas mesmo assim sentiu um nó no estômago. Conhecia aquele olhar no rosto da velha senhora. Tinha-o visto no rosto da sua própria avó nos últimos meses de vida. Não era apenas cansaço, era deslocamento. Uma solidão profunda e dolorosa que nenhuma quantia de dinheiro poderia consertar. 10 minutos depois, ocorreu um desastre. Jessica voltou correndo para a estação de serviço com o rosto pálido. Meu Deus, ela sussurrou para Clara. A senhora está louca. O que aconteceu? Perguntou Clara, instintivamente pegando um guardanapo novo. Ela não quer pedir nada. Ela só empurra o menu e chora. Ela também está a dizer um monte de coisas sem sentido. Lorenzo está a ficar zangado. Gideon está a enlouquecer. Ela está a falar italiano? Clara perguntou. Não sei. Parece italiano, mas Gideon fala italiano e disse que não conseguia entendê-la. Ela só está a chorar. Deus, espero que isso não arruine a minha gorjeta. Clara olhou para a sala de jantar. A situação na mesa 1 estava a deteriorar-se rapidamente. Lorenzo estava inclinado para a frente e a segurar a mão da mãe. O seu rosto era uma máscara de frustração impotente. Gideon estava por perto, parecendo inútil e suado. Mãe, por favor. Clara ouviu a voz grave de Lorenzo sobrepor-se à música baixa. Diga-me o que se passa, Dimikos. A idosa abanou a cabeça violentamente, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Ela bateu com a mão na mesa, fazendo os talheres chocalharem. Ela gritou algo gutural e agudo, cheio de dor. Gideon deu um passo à frente. Talvez um sedativo ajude, ou posso chamar um médico. Afaste-se, rosnou Lorenzo, virando-se para o gerente. Todo o restaurante ficou em silêncio. Ela não está doente, está apenas chateada. Não fale sobre ela como se fosse uma inválida. Peço desculpas, senhor. Eu só quis dizer, chame alguém que a possa entender, exigiu Lorenzo, levantando-se. A sua presença era assustadora. Ela está a pedir algo específico. Ela fica repetindo cuchinô. O que é cuchinô? É um prato? Um vinho? Gideon olhou em volta freneticamente. Acho que pode ser um travesseiro, senhor. Cuscino, em italiano, significa travesseiro. Trouxemos um travesseiro para ela, rugiu Lorenzo, apontando para a almofada de seda na cadeira. Ela jogou-a no chão. Não é isso que ela quer. A velha começou a soluçar mais alto, balançando-se para frente e para trás. Era um som comovente, o som de uma dor pura e genuína. Clara não conseguiu se conter. Os seus pés se moveram antes que o seu cérebro pudesse registrar o que estava a acontecer. Ela conhecia aquela palavra. Não era italiano padrão. Não era o italiano ensinado nas escolas ou falado em Roma. Era mais antigo e profundo. Ela saiu das sombras. Clara, sussurrou Gideon quando ela passou por ele. Volte para a cozinha agora. Ela ignorou-o. Caminhou diretamente até a mesa do bilionário. Lorenzo voltou os seus olhos ardentes para ela. Por um momento, ela pensou que ele poderia bater-lhe ou pedir a segurança para removê-la. Ele parecia um homem que tinha chegado ao limite. Senhor, disse Clara, com uma voz surpreendentemente firme. Ela não quer uma almofada. Lorenzo olhou para ela de cima a baixo. Ela vestia o uniforme padrão, que não lhe servia bem, e tinha prendido o cabelo castanho num coque desarrumado. Não se parecia em nada com os modelos elegantes a que ele estava habituado. E quem é você? Perguntou ele friamente. Apenas mais uma funcionária incompetente a fazer-me perder tempo. Não, disse Clara. Ela virou-se para a velha. Agachando-se para ficar ao nível dos olhos da senhora Paola, ela disse. A mulher tremia e tinha os olhos bem fechados. Clara respirou fundo. Vasculhando as profundezas da sua memória, ela lembrou-se dos verões que passou na pequena e empoeirada vila de Corleone com a sua avó, ouvindo o antigo dialeto que estava lentamente a desaparecer. Maloise, sussurrou a senhora Clara. O coração não tem janela, mas os olhos têm. A velha congelou, abrindo os olhos.
Olhou para Clara em silêncio atordoado, o seu choro substituído pelo silêncio. Clara sorriu gentilmente. Então, mamã, disse ela, quer uma almofada ou a almofada de seda vermelha que a sua mãe costumava usar? Era uma aposta. No dialeto siciliano, cuscino poderia significar apenas almofada. Mas nas velhas histórias que a sua avó costumava contar-lhe, muitas vezes, referia-se a um objeto específico de conforto. Um pequeno sachê de lavanda e ervas secas costurado em seda vermelha era usado para acalmar os nervos. Senhora Paula estendeu a mão e agarrou o rosto de Clara. Ela chorou, mas essas eram lágrimas diferentes. Veja o cochino de lavanda Lora d'Asa. Sinto saudades da minha casa. Aqui é muito frio, muito cinzento. Clara olhou para Lorenzo. Ele estava a olhar para ela, com a boca ligeiramente aberta. A raiva tinha desaparecido do seu rosto e sido substituída por choque. Ela sente falta do cheiro de casa, senhor, explicou Clara, levantando-se, mas mantendo a mão na mão da velha senhora. Ela não está a pedir um travesseiro para se sentar. Ela está a pedir um saquinho de lavanda. Na Sicília, especialmente entre a geração mais velha, elas são usadas para aliviar a ansiedade. Ela diz que Seattle é muito fria e cinzenta. Ela se sente perdida. Lorenzo olhou para a mãe, depois voltou a olhar para a Clara. Lavanda. Tenho um pouco de lavanda seca no meu armário, disse Clara rapidamente. Eu uso-a para fazer chá. Posso fazer-lhe um sachê. Vai demorar 2 minutos. Faça isso, ordenou Lorenzo. Clara virou-se para correr, mas Gideon bloqueou o seu caminho. O seu rosto estava roxo de raiva. Está demitida, sussurrou ele com raiva, agarrando-lhe o braço. Você envergonhou-me na frente do nosso cliente mais importante. Você passou dos limites. Pegue as suas coisas e saia. Mas ele pediu-me. Não me interessa. Fizeste-me parecer incompetente. Sai agora. Gideon empurrou-a em direção à saída dos fundos. Clara tropeçou. A injustiça ardia nos seus olhos. Ela tinha acabado de resolver o problema e agora estava prestes a perder a única coisa que lhe dava um teto sobre a cabeça. Há algum problema? A voz de Lorenzo era baixa e ameaçadora, e ele estava diretamente atrás deles. Gideon virou-se colocando um sorriso falso. Não, senhor. Apenas a disciplinar a equipa. Ela estava a interromper o seu jantar. Vou mandá-la para casa. Lorenzo deu um passo à frente, elevando-se acima do gerente. Ela é a única pessoa nesta cidade que fez a minha mãe parar de chorar por 3 dias. E você está a despedi-la? Ela é apenas uma mensageira. Não tem formação para trabalhar com VIPs. Silêncio. Lorenzo não gritou, mas a sua ordem atingiu a sala como um martelo. Ele virou-se para Clara. Qual é o seu nome? Clara, senhor. Clara Evans. Clara, repetiu Lorenzo. A maneira como ele disse o nome dela, enrolando levemente o R, causou-lhe um arrepio na espinha. Vá buscar a lavanda e traga-a para a mesa. Ignore este idiota. Se ele falar com você novamente, vou comprar este prédio e expulsá-lo dentro de 1 hora. O resto da noite passou num borrão. Clara fez um pequeno sachê usando um guardanapo de linho limpo e a lavanda seca do seu estoque de chá. Quando ela a trouxe para a mesa, a senhora Paola levou-a ao nariz e inspirou profundamente, os ombros finalmente relaxando. Pela primeira vez, a velha sorriu. Um sorriso genuíno e caloroso que iluminou o seu rosto enrugado. Gradifigiamia, obrigada, minha filha, sussurrou ela, acariciando a mão de Clara. Lorenzo observou a interação com intensidade de Falcão. Ele não comeu muito. Passou a noite a observar Clara. Cada vez que ela se aproximava da mesa para encher um copo de água ou retirar um prato, Gideon era banido para a cozinha e Jessica dispensada. Os olhos escuros de Lorenzo seguiam-na. Era inquietante. Clara sentia-se exposta. Estava habituada a ser invisível, como uma peça de mobiliário. Ser vista por um homem como Lorenzo Moretti, que irradiava poder e perigo, era aterrador. No final da refeição, ele colocou um cartão American Express preto sobre a mesa. A conta, disse ele. Clara processou o pagamento. Ela trouxe o recibo de volta, com a mão a tremer ligeiramente. Obrigada, Sr. Moretti. Espero que a sua mãe se sinta melhor. Lorenzo levantou-se. Abotoou o casaco. Clara, acompanhe-nos até ao carro, por favor. Senhor, não posso sair do andar. Acompanhe-nos até ao carro. Não era um pedido. Clara acenou com a cabeça. Ela acompanhou-os até a noite fria de Seattle.
Um elegante Rolls-Royce Phantom preto estava à espera na berma, com o motorista a segurar a porta aberta. Lorenzo ajudou a mãe a entrar e certificou-se de que ela estava confortável com o seu sachê de lavanda. Em seguida, fechou a porta e virou-se para Clara. A chuva tinha parado, deixando o pavimento brilhando sob as luzes da rua. Você fala o dialeto siciliano, disse ele. Não apenas italiano, especificamente o dialeto das colinas perto de Corleone. Como? A minha avó, respondeu Clara, abraçando-se para se proteger do frio. Ela era de lá. Ela criou-me. Ela recusava-se a falar inglês em casa. E você é empregada de mesa aqui? Sim, senhor. Há quanto tempo trabalha aqui? 2 anos. Antes disso, era estudante, linguística. Lorenzo estudou o rosto dela. Olhou para os sapatos gastos e a bainha desgastada do avental. Reparou nas olheiras que a maquilhagem não conseguia esconder. Viu a luta. Viu o orgulho. A minha mãe tem demência, disse Lorenzo abruptamente. A admissão pareceu custar-lhe algo. Está nos estágios iniciais, mas é exacerbada pelo estresse. O meu pai morreu há 6 meses. Desde então, ela tem piorado. Viemos para Seattle para consultar um especialista na Universidade de Washington. Mas viajar tem sido difícil para ela. Ela odeia o hotel, ela odeia a comida, ela acha a língua difícil. Contratei 3 enfermeiras. Ela despediu todas. Ela grita se elas se aproximam dela. Clara ouviu com o coração partido por ele. Por trás da fachada de bilionário, ele era apenas um filho a tentar salvar a mãe. Ela não gritou contigo, disse Lorenzo suavemente. Ela chamou-te de filha. Ele enfiou a mão no bolso interior e tirou um cartão de visita. Era feito de cartolina pesada com textura e gravação em ouro. Preciso de uma assistente pessoal para a minha mãe enquanto estivermos nos Estados Unidos. Ela precisa de alguém para traduzir, alguém para ficar com ela e fazê-la sentir-se segura. Alguém que fale a língua dela. Clara pestanejou. Senhor Moretti, eu tenho um emprego. Quero dizer, posso não ter um emprego depois desta noite por causa do Gideon, mas vou pagar-lhe $10.000 por semana, disse Lorenzo calmamente. Clara engasgou-se com o ar. Desculpe? $10.000 por semana mais alojamento. Vamos ficar na cobertura do Four Seasons. Terá a sua própria suíte. Senhor Moretti, isso é uma loucura. Sou apenas uma empregada de mesa. Lorenzo deu um passo à frente. Estava tão perto que ela podia sentir o cheiro da sua colônia. Sândalo, salmarinho e algo caro e forte. Ele elevava-se acima dela, bloqueando as luzes da cidade. Não é apenas uma empregada de mesa. Esta noite é um milagre. A minha mãe não sorri há meses. Sabe o que isso significa para mim? Vale cada centavo que tenho. Ele colocou o cartão na mão dela. Os dedos dele roçaram a palma da mão dela, enviando uma descarga elétrica pelo braço dela e fazendo-a prender a respiração. Esteja no Four Seasons amanhã às 8, disse ele. Não se atrase, Clara. Ele virou-se e entrou no carro. A janela baixou enquanto o motor ronronava. E traga a sua bagagem, acrescentou. Não vai voltar para este lixo. O Rolls-Royce arrancou, desaparecendo na noite. Clara ficou sozinha na calçada, com o cartão de visita a queimar a sua pele. $10.000 por semana. Era uma tábua de salvação. Era uma fortuna. Mas, enquanto observava as luzes traseiras do carro desaparecerem, um sinal de alerta soou no fundo da sua mente. Lorenzo Moretti não era um homem que fazia presentes. Ele fazia negócios, e ela tinha a sensação de que entrar no mundo dele lhe custaria algo muito mais valioso do que o seu tempo. Clara não dormiu naquela noite. Em vez disso, passou as horas a arrumar os seus poucos pertences em 2 malas. Olhou para o seu pequeno apartamento úmido uma última vez, o papel de parede a descascar e a torneira a pingar. Deixou as chaves na bancada. A 7h55 estava no átrio do Hotel Four Seasons. O chão de mármore estava polido até brilhar como um espelho e o ar cheirava a lírios frescos. Sentia-se dolorosamente deslocada com as suas calças cinzentas simples e a blusa branca. Estou aqui para ver o Sr. Moretti, disse ela ao porteiro. O homem ergueu uma sobrancelha ao olhar para a sua bagagem. Tem uma marcação. Ele disse-me para vir. Antes que o porteiro pudesse questioná-la mais, o elevador tocou. Um homem com um fato preto elegante saiu. O chefe de segurança de Lorenzo. Menina Evans? Perguntou o homem.
O Sr. Moretti está à sua espera. Sou o Marco. Por favor, siga-me. Eles subiram no elevador privado até o último andar. Quando as portas se abriram, Clara ficou boquiaberta. A cobertura era maior do que todo o seu prédio. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Puget Sound. Os móveis eram modernos, italianos e elegantes, todos em branco. Lorenzo estava parado perto da janela, falando ao telefone em italiano rápido. Vestido com uma camisola azul marinho casual e calças de ganga escuras, parecia menos um titã da indústria e mais um modelo numa revista GQ. Ele viu-a e desligou imediatamente. Chegou cedo, disse ele. Ótimo! Senhor Moretti, disse Clara, segurando a alça da sua mala. Lorenzo, corrigiu ele. Se vai cuidar da minha mãe, não podemos ser formais. Venha. Ela está a tomar o pequeno almoço no terraço. Clara Ara seguiu-o. No terraço, a senhora Paula estava sentada a uma mesa de vidro a comer um quesilgo. Quando viu Clara Ara, o seu rosto iluminou-se. Mãe de Deus, exclamou ela. É a rapariga com a lavanda. Clara Ara sorriu e foi até ela. Bonjour, senhora. Durante a hora seguinte, Clara Ara fez a sua magia. Ela convenceu Paula a comer algumas frutas, contando-lhe uma história sobre os pomares da Sicília. Ela ajudou-a a ajustar o chaile. Ela falou com ela num dialeto suave e rítmico que parecia acalmar a idosa. Lorenzo sentou-se num canto a digitar num computador portátil, mas Clara podia sentir os olhos dele sobre ela. Ele observava cada movimento seu. Por volta das 10 horas, a campainha tocou. Deve ser o estilista, disse Lorenzo, fechando o portátil. O estilista? Perguntou Clara. Temos um baile de gala esta noite. O Global Tech Summit. A minha empresa está a adquirir uma empresa de IAA sediada em Seattle. A minha mãe não pode ir, mas preciso de uma acompanhante. Como agora és minha funcionária, vais acompanhar-me. Eu? Clara entrou em pânico. Não posso ir a um baile de gala. Estou aqui para cuidar da sua mãe. O Marco pode cuidar dela por 3 horas. Ela vai dormir cedo, disse Lorenzo com desdém. Preciso de uma tradutora. O CEO da empresa que estou a comprar é difícil. Ele fala inglês, mas é a sua esposa italiana que toma as decisões. Preciso que você a encante, assim como fez com a minha mãe. Sou uma empregada de mesa, Lorenzo, não uma espiã corporativa. Lorenzo levantou-se e caminhou até ela. Ele invadiu o espaço pessoal dela novamente. A presença avassaladora dele fez o coração dela acelerar. Tu és o que eu digo que tu és, disse ele suavemente. E hoje à noite, tu és minha parceira. Não me decepcione, Clara. As portas se abriram e uma equipe de 3 mulheres entrou com cabides cheios de vestidos. Arrume-a, disse Lorenzo à estilista-chefe. Faça com que ela pareça dona do lugar. Nas 4 horas seguintes, Clara foi cutucada, empurrada, esfregada e pintada. Elas arrumaram o cabelo dela em ondas suaves e cascateantes. Aplicaram maquilhagem que destacava as maçãs do rosto salientes e fazia os olhos verdes dela se destacarem. Depois veio o vestido. Era um vestido de seda verde esmeralda escuro com uma fenda alta até a metade da coxa. Ele abraçava cada curva do corpo dela antes de fluir em uma cauda dramática. Era a coisa mais bonita que Clara já tinha tocado. Quando ela saiu do provador, a sala ficou em silêncio. Lorenzo estava à espera no átrio, a verificar o seu relógio Patek Philippe, que provavelmente custava mais do que o carro dela. Ele olhou para cima, ficou paralisado. A sua mão parou a meio caminho do botão de punho. Os seus olhos arregalaram-se enquanto ele a observava da cabeça aos pés. Por um momento, o bilionário frio e calculista desapareceu, substituído por um homem sem palavras diante da beleza dela. É demais? Perguntou Clara, constrangida. Lorenzo limpou a garganta e ajeitou a gravata. Ele caminhou até ela, com um olhar intenso. É. Ele fez uma pausa, sua voz baixando uma oitava. Perigoso. Ele ofereceu o braço a ela. Vamos, Clara Ara. Os lobos estão à espera. Clara Ara pegou o braço dele. Os músculos sob o casaco do fato eram duros como aço. Ela sentiu uma onda de medo e excitação. Estava a entrar num mundo de tubarões, armada apenas com um vestido verde e o sotaque da avó. Mas ela não sabia que o maior tubarão de todos era a mulher que os esperava na gala. Bianca Rossi, a ex-noiva de Lorenzo. Bianca Rossi, a ex-noiva de Lorenzo. E ela não ficaria feliz em ver uma empregada de mesa ao lado dele.
O grande salão de baile do Fairmont Olympic Hotel era um tanque de tubarões disfarçado de palácio. Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos pendiam do teto abobadado, lançando um brilho dourado sobre a elite de Seattle. Era um mar de smokings pretos e vestidos de grife, uma cacofonia de taças de champanhe tilintando e risadas vazias e educadas. Quando Clara Evans atravessou o arco ao braço de Lorenzo Moretti, a sala não ficou apenas em silêncio. Parecia ter inspirado. A seda verde esmeralda do seu vestido fluía sobre o seu corpo como uma pedra preciosa líquida. A fenda na saia oferecia vislumbres tentadores da sua perna a cada passo. Ao lado dela, Lorenzo era um pilar de elegância sombria e imponente. A sua mão repousava possessivamente na parte inferior das costas dela, um gesto que gritava posse para quem estivesse a observar. E todos estavam a observar. Respire, murmurou Lorenzo no ouvido dela, o seu hálito quente no pescoço dela. Eles podem sentir o seu medo. Não lhes dê essa satisfação. Clara apertou o seu braço com mais força. Sinto-me uma impostora, Lorenzo. Ontem, eu servia pão a essas pessoas. Hoje, estou a usar um vestido que custa mais do que toda a minha mensalidade da faculdade. Ontem já passou, disse Lorenzo com voz dura. Esta noite você não é uma empregada de mesa. Você é a única mulher nesta sala que importa. Eles se moveram para dentro da multidão. Clara esperava olhares de desprezo, mas, em vez disso, foi recebida com curiosidade. Lorenzo apresentou-a simplesmente como Clara, sem mencionar o apelido ou título, o que só aumentou o mistério. Eles dirigiram-se para o centro da sala, onde um homem baixo e corpulento, com o rosto vermelho, discutia com uma mulher alta e elegante, de cabelos grisalhos. Robert Sterling, sussurrou Lorenzo, diretor de informação da Sterling AI, e essa é a sua esposa, Alessandre. Ela é quem detém o verdadeiro poder. Ela odeia pessoas falsas. Seja você mesma, aconselhou Lorenzo. Robert Sterling se virou, com voz retumbante. Ouvi rumores de que você estava na cidade. E quem é essa visão? Esta é Clara, disse Lorenzo suavemente. Clara, estes são Robert e Alessandre Sterling. Alessandre olhou Clara de cima a baixo com seus olhos azuis gelados. Ela não sorriu. É um prazer, disse ela, com o seu sotaque forte e inconfundivelmente romano. O Lorenzo costuma trazer modelos que não falam. Espero que seja mais do que apenas decoração. Era um teste descarado e rude. Clara sentiu uma faísca de indignação. Olhou Alessandra nos olhos. Senhora Sterling, começou Clara, mudando sem esforço para um italiano romano polido, diferente do dialeto siciliano que usava com Paola. Decorações são para árvores de Natal. Estou aqui para garantir que Lorenzo se comporte. Um trabalho em tempo integral, como tenho a certeza que compreende, dado que o seu marido é tão animado. Os olhos de Alessandra arregalaram-se. Então, um sorriso lento e genuíno espalhou-se pelo seu rosto. Ela riu. Era um som rico e gutural. Brava. Alessandra bateu palmas. Ela tem fogo, Lorenzo. Finalmente encontraste alguém com personalidade. Durante a hora seguinte, Clara foi à ponte. Ela traduziu as nuances do acordo que o inglês não conseguia captar. Suavizou as táticas de negociação agressivas de Lorenzo com o seu charme e traduziu as preocupações incisivas de Alessandra em sugestões diplomáticas. Quando os empregados circularam com os aperitivos, o acordo estava praticamente assinado. Lorenzo adquiriu a Sterling AAE, em grande parte porque a Alessandra Sterling se apaixonou por Clara. Foste magnífica, sussurrou Lorenzo para ela, enquanto se afastavam do grupo para pegar uma taça de champanhe. Os seus olhos brilhavam de triunfo. E algo mais quente. Nunca vi ninguém lidar com Alessandra assim. Ela só queria ser ouvida, disse Clara, sentindo um rubor de orgulho. Ela sentia que os homens a estavam ignorando. Não estou a ignorar-te, disse Lorenzo, aproximando-se. Estendeu a mão e acariciou-lhe a bochecha com os dedos. O barulho da festa desapareceu em segundo plano. Clara, começou ele. A voz era como vidro estilhaçado mergulhado em mel. Lorenzo enrijeceu. A sua expressão mudou instantaneamente de calorosa para uma máscara de fúria fria. Virou-se. Ali estava uma mulher que era a personificação física da perfeição. Era alta e loira e usava um vestido vermelho que parecia ter sido pintado na sua pele.
O seu sorriso era afiado o suficiente para cortar. Bianca, disse Lorenzo, com a voz a baixar para o zero absoluto. Olá, querido. Bianca Rossi ronronou. Ela deu um passo à frente, ignorando Clara completamente. Ouvi dizer que estavas em Seattle. Não sabia que te tinhas reduzido a fazer trabalho de caridade. Finalmente, ela voltou o seu olhar para Clara. Era um olhar de pura malícia, sem adulteração. E tu deve ser a empregada, disse ela, girando o seu copo de vinho. Eu reconheço-te. O Gilded Lily, certo? Tu deixaste cair um garfo no meu sapato no mês passado. Tentei fazer com que fosses despedida na altura. Clara sentiu o sangue esvair-se do seu rosto. Esta era a ex-noiva, a filha do magnata italiano dos transportes marítimos, a mulher que pertencia a este mundo. A Clara é minha convidada, e ela é mais uma senhora no seu uniforme de trabalho do que tu és na tua alta costura, rosnou Lorenzo, colocando-se entre elas. Bianca riu, um som cruel e estridente. Oh, Lorenzo, sempre o salvador. Ela sabe que só estás aqui porque precisas do negócio para aumentar o preço das tuas ações? Ela sabe que é apenas um adereço para encantar a velha senhora? Ela virou-se para Clara com os olhos brilhantes. Ele não se importa contigo, querida. És apenas uma moda passageira, uma novidade, uma camponesa que fala a língua. Assim que ele conseguir o que quer, voltarás a esfregar mesas. Na verdade, Bianca fez uma pausa, enfiou a mão na bolsa e tirou um telemóvel. Fiz uma chamada. Sei da tua situação financeira. O senhor Henderson, o teu senhorio, diz que foste despejada esta manhã. Estás sem casa. Não és a Cinderela. És uma mendiga com um vestido emprestado. Essas palavras atingiram Clara como golpes físicos. Sem casa e despejada. Todos no círculo pararam de falar. As cabeças se viraram. A vergonha era um peso quente e físico no estômago dela. Isso é verdade? Sussurrou uma mulher próxima. Ela é mesmo uma empregada de mesa sem casa? Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela deu um passo para trás. Clara Ara, disse Lorenzo, estendendo a mão para ela. Não dê ouvidos a ela. Opa, disse Bianca. Ela inclinou o copo. Vinho tinto espirrou na frente do vestido esmeralda de Clara Ara. Espalhou-se como uma ferida sobre o seu coração. Que desastrada! Bianca sorriu maliciosamente. Mas não se preocupe, combina com o seu status agora. Arruinada. O silêncio no salão de baile era ensurdecedor. Lorenzo olhou para a mancha no vestido de Clara. Depois, olhou para Bianca. A violência nos seus olhos era aterradora. Ele pegou uma taça de champanhe de um empregado que passava. Tem razão, Bianca, disse ele, a sua voz ecoando pela sala silenciosa. Acidentes acontecem. Ele derramou todo o conteúdo da taça de champanhe dourado e pegajoso sobre a cabeça de Bianca. A multidão suspirou. Bianca gritou quando o líquido estragou o seu cabelo perfeito e escorreu pelo seu vestido vermelho, manchando a sua maquilhagem. Saia da minha frente, rugiu Lorenzo, a sua voz a fazer tremer as paredes. Se voltar a falar com ela, vou levar a empresa do seu pai à falência até amanhã ao meio-dia. Compreendeu? Bianca ficou ali, encharcada e humilhada, com a boca aberta. Lorenzo não esperou. Ele tirou o casaco do smoking e enrolou-o nos ombros de Clara, cobrindo a mancha. Ele pegou-a nos braços, como uma noiva, ignorando os protestos dela. Estamos a sair, anunciou ele para a sala. Ele carregou-a para fora do salão de baile, passando pelos convidados atônitos e pelos paparazzi, e entrando na noite. A viagem de volta para a cobertura foi silenciosa. Clara sentou-se no canto da limusina, enrolada no casaco de Lorenzo e tremendo, apesar do calor. Lorenzo sentou-se à sua frente, com a mandíbula tão apertada que um músculo se destacava na sua bochecha. Ele digitava furiosamente no seu telemóvel. Quando chegaram ao Four Seasons, ele não a deixou andar. Em vez disso, conduziu-a para o elevador privado e subiu até a suíte. Vá para o chuveiro, ordenou gentilmente quando entraram na sala de estar. Lave isso. Pedi leite morno com mel para si. É o que a minha mãe costumava me dar quando eu me machucava. Não estou machucada, sussurrou Clara, com a voz embargada. Estou humilhada. Ela estava certa, Lorenzo. Eu sou uma sem-abrigo. Sou uma ninguém. Lorenzo parou. Ele caminhou até ela e segurou os ombros dela. Tu és Clara Evans. Tu és a mulher que salvou a minha mãe quando eu não consegui.
Tu és a mulher que encantou a Lysandra Sterling quando eu não consegui. Status é um jogo para tolos como Bianca. A tua dignidade vale muito mais. Ele beijou a testa dela, um beijo casto, mas demorado, que queimou a pele dela. Vai tomar banho, eu trato de tudo. Clara acenou com a cabeça e retirou-se para a sua suíte. Ficou debaixo da água quente durante muito tempo, esfregando o perfume de Bianca e o vinho pegajoso da sua pele. Quando finalmente saiu, envolveu-se num roupão branco felpudo. Sentia-se exausta. Entrou na sala de estar. Estava vazia. As luzes estavam baixas. Uma lareira moderna crepitava. Na mesa de centro havia um documento. Clara franziu a testa. Sabia que não devia olhar, mas o arquivo estava aberto. Estava intitulado Evans Clara Ara, Antecedentes e Alocação de Ativos. A curiosidade venceu. Ela pegou nele. Era um dossiê sobre ela. Listava lá suas dívidas, as contas médicas da sua avó e o aviso de despejo, seguido de um rascunho de contrato. O assunto seria mantido durante as negociações em Seattle. Companheirismo para a senhora Moretti. Cláusula de bônus. Se a aquisição for bem-sucedida, o assunto receberá uma indenização de 50 mil pounds e seu contrato de trabalho será rescindido com efeito imediato. As palavras ficaram borradas diante dos seus olhos. Rescisão imediata. A voz de Bianca ecoou em sua cabeça. Assim que ele conseguir o que quer, você voltará a esfregar mesas. Ele tinha comprado a empresa esta noite. O negócio estava fechado, o que significava que ela estava lá acabada. Em contraste, Clara virou-se. Lorenzo estava parado na porta. Ele tinha trocado de roupa, uma camisa de linho branca e calças cinzentas. Ele segurava 2 canecas de leite fumegante. É isso que eu sou? Perguntou Clara, segurando o papel. A sua mão tremia. Apenas um item da lista. Uma tática para fechar o negócio. Lorenzo pousou as canecas. Parecia cansado. Clara Ara, isso é um rascunho padrão da minha equipa jurídica. Eles redigem contratos para todas as pessoas com quem eu interajo. Não significa nada. Diz rescisão imediata após o sucesso do negócio. Conseguiste o acordo esta noite, Lorenzo? Estou despedida? Não, disse Lorenzo, caminhando em direção a ela. Não estás despedida. Então o que sou? Porque não consigo fazer isto. Não consigo vestir-me bem e ter o meu coração partido por bilionários que acham que podem comprar pessoas. Não estou a tentar comprar-te, retorquiu Lorenzo. Lorenzo retorquiu. O controlo que sempre manteve finalmente quebrou-se, né? Estou a tentar manter-te. Achas que me importo com o contrato? O que me importa é que és a primeira pessoa em 5 anos a fazer-me sentir como um ser humano e não apenas uma conta bancária. Ele diminuiu a distância entre eles em 2 passadas. Agarrou o rosto dela com as mãos. Não quero rescindir o contrato, sussurrou ferozmente. Quero queimá-lo. Quero que fiques, não pela minha mãe, por mim. Clara olhou nos seus olhos. Eles estavam escuros e tempestuosos, cheios de um desejo cru. Lorenzo, ela sussurrou. Ele colou os lábios nos dela. Não foi um beijo gentil. Foi uma colisão. Cheio da frustração da noite, do medo de perdê-la e de uma paixão que fervilhava desde que ela falou italiano no restaurante, foi intenso. Clara suspirou, as mãos enredadas no cabelo dele enquanto o puxava para mais perto. Ele levantou-a e colocou-a na borda da mesa de mármore. O arquivo e o contrato escorregaram da mesa e espalharam-se pelo chão, esquecidos. Pela primeira vez na vida, Clara não se sentiu invisível. Sentiu-se como o centro do universo. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, ofuscante. Clara acordou sozinha na enorme cama king size da suite master. Ela se espreguiçou, um sorriso tocando seus lábios enquanto as memórias da noite anterior voltavam. Ela se lembrava da maneira como Lorenzo a abraçara e sussurrara seu nome no escuro. Parecia um conto de fadas. Lorenzo. Ela chamou baixinho. Silêncio. Ela se sentou. O quarto estava vazio. Na mesa de cabeceira, ela encontrou um bilhete. Clara, emergência. Reunião com a diretoria sobre a fusão. Tive que sair mais cedo. Marco está lá fora, se precisar de alguma coisa. Vejo-te no jantar. Temos muito o que discutir. Era frio e impessoal. Mas ele era um homem ocupado, ela raciocinou. Levantou-se e vestiu as suas próprias roupas. Queria ver a senhora Paola. Entrou na sala de estar. A TV estava ligada, sintonizada no noticiário financeiro. Notícia de última hora. A Moretti Global adquiriu a Sterling AI.
Fontes dizem que o negócio foi fechado ontem à noite. De acordo com relatos internos, Lorenzo Moretti já está a planear o seu regresso a Milão para supervisionar a integração. Regresso a Milão. Clara congelou. Ele não tinha mencionado que iria embora. Nesse momento, o elevador tocou. Não era Lorenzo. Era uma mulher com um elegante fato cinzento, segurando uma pasta. Menina Evans, perguntou a mulher rapidamente. Sou Helena, assistente executiva do Sr. Moretti do escritório de Nova York. Cheguei esta manhã. Oh, olá, disse Clara Ara. Estou aqui para tratar da documentação final, disse Helena, abrindo a pasta sobre a mesa onde Lorenzo tinha beijado Clara Ara na noite anterior. Ela tirou um cheque. O Sr. Moretti pediu-me para lhe entregar isto. Cobre o seu salário, o bônus pelo excelente negócio e um valor adicional pelo inconveniente. Clara Ara olhou para o cheque. Era de $100.000. Inconveniente? Sim, perguntou Clara Ara com a voz quase inaudível. Sim, como os Moretti vão regressar à Itália amanhã, os seus serviços como acompanhante já não são necessários. A senhora Paola viajará com uma equipa médica. Helena ofereceu um sorriso educado e falso. O Sr. Moretti também providenciou um carro para levá-la a qualquer lugar em Seattle que desejar. Ele deseja-lhe boa sorte. O mundo inclinou-se no seu eixo. Ele partiria amanhã, mas enviou a sua assistente para pagá-la na noite anterior. Toda a paixão e as palavras, quero que fique, eram uma mentira. Era tudo mentira. Era apenas a adrenalina do negócio. Ou pior, era um presente de despedida. Um homem rico a satisfazer um desejo antes de voltar à sua vida real. Bianca estava certa. Ela era apenas um capricho do momento. Clara sentiu uma dor aguda no peito, tão forte que pensou estar a ter um ataque cardíaco. Olhou para o cheque. Havia dinheiro suficiente para resolver todos os seus problemas. Ela poderia pagar o aluguer por 5 anos. Ela poderia terminar a faculdade. Mas parecia dinheiro sujo. Eu não quero, disse ela. Como assim? Perguntou Clara. Helena piscou. Eu disse que não quero. Clara Ara pegou o cheque e rasgou-o ao meio. Então, continuou a rasgar até que ele ficasse em pedacinhos. Ela jogou os pedacinhos sobre a mesa. Diga ao Sr. Moretti que a minha dignidade não está à venda. Diga-lhe. A sua voz falhou. Diga-lhe que ele é exatamente quem todos dizem que ele é. Clara virou-se e correu. Ela pegou a sua mala no quarto de hóspedes, ignorando os protestos confusos de Marco na porta. Ela desceu pelo elevador de serviço. Ela correu para fora do hotel e para as ruas chuvosas de Seattle, desaparecendo na cidade cinzenta que sempre fora a sua prisão e agora era o seu túmulo. 6 horas depois, Lorenzo Moretti invadiu a cobertura como um furacão. Ele passou 6 horas numa sala de reuniões sem janelas, defendendo-se de uma oferta hostil de aquisição. O seu telefone estava desligado. Tudo o que ele conseguia pensar era em voltar para Clara. Ele iria pedir-lhe para ir para a Itália com ele. Ele iria pedi-la em casamento. Clara Ara, ele chamou, afrouxando a gravata. Cheguei. Silêncio. Clara Ara, ele entrou na sala de estar. Viu Helena sentada ali pálida. Onde ela está? Perguntou Lorenzo, olhando em volta. Ela está com a minha mãe. Senhor, Helena levantou-se tremendo. Ela foi embora. Foi embora? Como assim? Foi embora. Ela foi à loja. Não, senhor. Ela se demitiu. Recusou o cheque de indenização. Rasgou-o. Helena apontou para a pilha de pedaços de papel sobre a mesa. Ela pediu-me para lhe dizer que a dignidade dela não está à venda e que o senhor é exatamente quem todos dizem que é. Lorenzo olhou para o papel rasgado. O seu sangue gelou. Cheque de indemnização. Que cheque de indemnização? O cheque padrão, senhor, é aquele gerado automaticamente pelo sistema quando um contrato termina. Pensei que estivesse a voltar para a Itália. Sua tola! Lorenzo rugiu. O som foi tão alto que Helena deixou cair a pasta. Eu não autorizei um cheque de rescisão. Autorizei uma minuta de acordo matrimonial. Pedi ao departamento jurídico para preparar uma proposta. Não uma rescisão. Ele agarrou o cabelo e começou a andar de um lado para o outro. Ela acha que eu a despedi. Ela acha que eu a paguei para se calar. Ele nem conseguia dizer. A noite que passaram juntos. Ela achava que ele a tinha pago por sexo. Para onde ela foi? Perguntou ele. Não sei, senhor. Ela simplesmente fugiu. Lorenzo virou-se e correu para o quarto da mãe. A senhora Paula estava sentada à janela,
a ver um álbum de fotografias, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Lorenzo, soluçou ela. Por que é que o filho se foi embora? Por que é que a Clara se foi embora? Ela deu-me um beijo de despedida. Disse que não era boa o suficiente para nós. Ela é boa demais para nós, disse Lorenzo com a voz embargada. E eu fui demasiado estúpido para perceber isso, disse ele pegando no telemóvel. Marco, localiza o telemóvel dela agora. Não posso, senhor. A voz de Marco chiava no rádio. Ela deixou o telemóvel da empresa no átrio, continuou ele. Mas o porteiro disse que ela apanhou um táxi para a estação rodoviária Greyhound. Ela perguntou sobre bilhetes para Portland. Pega no carro, ordenou Lorenzo. Vá para a estação rodoviária. A estação Greyhound era um contraste gritante com o Four Seasons. Cheirava a diesel, café velho e desespero. Clara sentou-se num banco de plástico, segurando a sua passagem. Ela tinha $300 em seu nome. Ela estava indo para Portland. Era mais barato lá. Ela poderia recomeçar em um lugar onde ninguém a conhecia. Embarque para Portland, portão 4, anunciou o alto-falante. Clara levantou-se, enxugou os olhos. Não chores, disse a si mesma. Sobreviveste ao despejo. Sobreviveste à pobreza. Vais sobreviver a um coração partido. Entregou o bilhete ao motorista. Subiu os degraus para entrar no autocarro. O guinchar dos pneus ecoou pela estação. Um Rolls-Royce preto entrou na baía de autocarros, ignorando as buzinas e os gritos dos motoristas irritados. Ele parou bruscamente, bloqueando o caminho do autocarro. A porta se abriu. Lorenzo Moretti saltou para fora. Ele parecia enlouquecido. O cabelo estava despenteado, a camisa desabotoada e a gravata faltando. Ele correu em direção ao autocarro. Clara! Gritou. O motorista do autocarro levantou-se. Ei, amigo, não pode estacionar aí? Lorenzo ignorou. Ele bateu na porta de vidro do autocarro. Clara, abre a porta! Clara Ara congelou no corredor. O seu coração parou. Ela olhou pela janela. Ele estava lá. O motorista abriu a porta. Senhor, vou chamar a polícia. Lorenzo subiu os degraus. Ele viu-a parada no corredor, parecendo pequena e frágil. Saia do autocarro. Ele sussurrou com o peito arfando. Vá embora, disse Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não quero o seu dinheiro, não quero a sua piedade. Volte para os seus modelos e fusões. Não quero os modelos, gritou Lorenzo, assustando os outros passageiros. E não me importo com a fusão. Importo-me consigo, disse ele, tirando um pedaço de papel amassado do bolso. Não era um cheque. Era um bilhete escrito à mão em italiano. Helena deu-te o papel errado, disse Lorenzo com a voz embargada. Ela deu-te a rescisão do departamento jurídico. Eu não escrevi isso. Ele aproximou-se, ignorando as pessoas que filmavam com os seus telemóveis. Eu escrevi isto, sussurrou ele. Ele entregou-lhe o papel. Clara pegou nele. As suas mãos tremiam. Era uma lista. O primeiro item era coisas que fazem Paula sorrir. Lavanda, canções antigas e Clara Ara. O segundo era coisas que fazem o negócio funcionar. Integridade e visão. 3 coisas que fazem Lorenzo respirar. Clara Ara. Eu não autorizei um pacote de indemnização, disse Lorenzo, ajoelhando-se ali mesmo, no corredor sujo do autocarro Greyhound. Eu autorizei uma parceria para a vida. Eu ia pedir-te para vir para a Itália como minha esposa, não como funcionária. Clara Ara suspirou. Todo o autocarro ficou em silêncio. Eu amo-te, Clara Ara, disse Lorenzo com lágrimas nos olhos escuros. Amo-te desde que gritaste comigo por causa da almofada. És a única coisa real na minha vida. Por favor, não vás para Portland. Vem para casa comigo. Clara Ara olhou para ele. Ela podia ver o medo nos olhos dele. O medo de um homem que finalmente encontrou o seu tesouro, mas agora corria o risco de perdê-lo. Tu amas-me mesmo, sussurrou ela. Mais do que a minha própria vida, jurou ele. Te amo, Anemia. Clara Ara largou a mala. Ela jogou os beiços em volta do pescoço dele. Lorenzo a segurou, enterrando o rosto no pescoço dela e abraçando-a com tanta força que ela mal conseguia respirar. Os passageiros do autocarro aplaudiram. O motorista enxugou uma lágrima dos olhos. Também te amo, soluçou Clara Ara. Seu idiota. Lorenzo riu com puro alívio. Levantou-se, levantando-a com ele. Carregou-a para fora do autocarro e passou pela multidão que aplaudia até ao Rolls-Royce. Um ano depois, o terraço da Vila Moretti, na Sicília, estava banhado pela luz dourada do pôr-do-sol.
A senhora. Paula estava sentada na sua cadeira de balanço, cantando uma canção de ninar para um bebê adormecido enrolado num cobertor bordado com lavanda. Lorenzo saiu para o terraço, segurando 2 taças de vinho. Ele entregou uma à Clara, que estava encostada na grade de pedra, olhando para os olivais. Ela usava um vestido branco simples e, no dedo, um enorme anel de esmeralda brilhava, combinando com a cor do vestido que ela usava na noite em que sua vida mudou. Feliz aniversário, senhora Moretti, sussurrou Lorenzo, beijando-lhe o pescoço. Feliz aniversário, Lorenzo. Ela sorriu e encostou-se nele. Juntos, observaram o sol a mergulhar por baixo das colinas de Corleó. Estavam longe de Seattle e dos sussurros cruéis da gala. Estavam em casa. Para o bilionário e a empregada de mesa, era a sensação mais rica do mundo. Se gostou de assistir à jornada de Clara Ara e Lorenzo, por favor, dê um like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal. Partilhe com um amigo que acredita no amor verdadeiro, clique no botão de inscrição e ative o sino para nunca mais perder outra história dramática e romântica. O que teria feito se fosse Clara Ara na estação rodoviária? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.